encontro tem como principal objetivo ouvir as diferentes esferas da comunidade da Granja Viana, moradores, poder público e iniciativa privada, para refletirmos sobre os caminhos para o futuro do nosso bairro e, consequentemente, da nossa cidade. O município de Cotia vive um momento crucial. O Plano Diretor de 2024 teve sua tramitação suspensa pelo Ministério Público devido à sua inconstitucionalidade. E esta suspensão abriu duas grandes oportunidades: escuta ativa e construção coletiva. Bom, acho que o recadinho é, se vocês tiverem alguma pergunta, pode entregar para a Ana Alcântara. Nós vamos trabalhar, a Ana está aqui. Dá tchauzinho, Ana. Se tiverem alguma pergunta, nós não teremos tempo hábil para fazer todas as perguntas, mas nós vamos sortear algumas perguntas pós o nosso diálogo e, em seguida, a gente encaminha as perguntas para os especialistas e, assim que eles puderem, eles vão respondendo. Tudo bem, gente? Bom, vamos iniciar esse diálogo. Nós temos hoje 4 perguntas, nós vamos fazer as mesmas perguntas. Não, 4. São 2, não, são 4. Vamos lá. Desenvolvimento e preservação. Como o novo plano diretor pode garantir o equilíbrio entre desenvolvimento urbano e preservação ambiental, respeitando a vocação verde e o perfil atual da Granja Viana? Eu gostaria aqui de começar essa pergunta, acho que com o atual secretário de Habitação, já que ele está no comando desse novo momento, né, que acho que o Poder Público tem o desafio aí de criar um novo plano diretor, e a gente quer entender um pouquinho a visão do Poder Público sobre essa questão. Bom dia mais uma vez a todos. Queria agradecer a Tereza pelo convite, parabenizar pelo convite. E quero também agradecer o prefeito Wellington Formiga pela possibilidade de estar aqui e que ele se estabeleça rapidamente. Bom, a gente meio que foi atropelado, né, nessa gestão em função da liminar que revogou as duas leis. O meu entendimento, e aí eu tenho uma tranquilidade para falar isso, porque eu não tenho relações em Cotia. Eu tenho um olhar bastante distanciado, digamos assim, como na ciência social se fala, do objeto em análise. Então eu me sinto muito tranquilo e à vontade para fazer essa discussão. Eu tenho uma posição diferente com relação ao acontecido. Eu imaginava que pudesse ser conduzido de uma outra maneira, mas eu também faço parte de um coletivo, e eu respeito as decisões hierárquicas. Mas, embora haja toda a controvérsia, eu não vou entrar no mérito disso, eu creio que nós poderíamos ter conduzido de uma outra maneira esse processo. Recentemente, São Paulo viveu uma situação semelhante, com a mudança do gabarito na construção no bairro de Pinheiros. E isso foi foi de maneira localizada, ou seja, a prefeitura ela cassou a liminar e propôs que houvesse uma conversa sobre o que fazer no bairro. Então, se estabeleceu que ficava congelado qualquer mudança no bairro. E as outras etapas da vida do município, elas seguiriam adiante. Não foi feito dessa maneira, foi revogado, né? Ainda não foi julgado, mas deve ser revogada toda a lei, e há já uma posição oficial, né, do governo municipal de que não vai haver recurso em cima disso, ou seja, a gente deve caminhar para fazer um plano diretor novo. E a minha preocupação é muito mais no tempo que a gente vai demorar para fazer isso. E o tempo que diversas situações no município, elas ficam em suspensa, sendo que até há um retorno, há uma lei que eu não me debrucei ainda, mas que pode ser, inclusive, um pouco mais danosa em termos ambientais
A gente está falando de algo lá de 2007. Mas eu entendo que, e aí, essa conversa é importante porque nós precisamos dialogar. Nosso marco civilizatório não for respeitado, a gente não vai a lugar nenhum. Nós precisamos entender, nós precisamos conversar sempre e buscar sempre um consenso, uma conversa franca e respeitosa. Então, da minha parte, eu estou à disposição para que a gente possa discutir como é que vai ser. Como é que eu poderia expressar meu desejo de um novo plano diretor? É que ele respeitasse essas questões tão importantes como a preservação não só ambiental, mas como do modo de vida. Tá? Agora, me preocupa, independente de qualquer situação que venhamos a ter, e que me chamou muito a atenção nessa minha chegada a Cotia, é a questão da mobilidade. Então, assim, mesmo que venhamos a preservar algumas coisas, mesmo que venhamos a não adensar mais determinadas áreas, vamos combinar, eu vou quebrar um pouquinho o protocolo. Cotia não se mexe. Você não consegue ir de um bairro ao outro sem passar pela rodovia. Eu já tive outras experiências em cidades que são cortadas por rodovia, e aí, me perdoe, quem esteve aqui no passado, ninguém planejou. E a cidade usa a rodovia como avenida. Então nós temos Para concluir? A gente só precisa correr um pouquinho. Então tá bom. Então vamos lá. Então, a minha preocupação nesse momento é de como que se resolve isso com qualquer que seja o plano diretor. Com qualquer que seja o plano diretor. Né? E mais, nós temos um outro problema para pensar junto com tudo que nós temos que discutir de plano diretor, que é uma intervenção gigantesca, que é a Nova Raposo, que vai mudar sobremaneira a locomoção em Cotia assim que começar a obra lá na Francisco Morato, em São Paulo. Mas eu sou alguém de diálogo, gosto de decisões coletivas, não tenho problema nenhum com o debate, desde que ele seja franco e respeitoso, e eu já me coloco desde já à disposição. Obrigado. Caio, a gente gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso também, por favor. Bom, a coisa mais importante é que eu sou morador daqui desde os 6 anos de idade e conseguia, quando existia mobilidade, fazer meus estudos em São Paulo, consegui inclusive trabalhar e estudar numa faculdade de manhã, outra à noite e trabalhar. Hoje é impossível isso. Minha visão muito clara sobre Cotia é o que o Ailton falou claramente. Cotia sempre teve plano diretor. Acho que talvez foi uma das primeiras cidades antes da Constituição de 88 de ter o seu primeiro plano lá em 81. Só que Cotia tem uma diversidade muito complexa, porque são 5 regiões com muitas diferenças entre elas. A Granja tem uma característica, o quilômetro 21 que integra Carapicuíba tem uma outra característica, a região central de Cotia tem uma outra característica, Caucaia do Alto tem uma outra característica, o Capo-Terra tem outra característica, e a divisa com Ibiúna também tem outra característica. Alguns com vocações mais, vamos dizer, de agricultura, outros com uma vocação mais industrializada. O próprio discussão da zona de industrialização aqui no Parque Alexandre, que foi uma discussão da década de 86, 84, já foi uma discussão muito grande. Mas fato é que Cotia não se planejou. A administração pública, não só municipal, mas também os organismos de planejamento metropolitano nunca atuaram de uma forma correta pensando na integração entre os bairros. Cotia ainda tem uma sorte que teve muito mais loteamentos formais regulares do que clandestinos e ocupações irregulares. Porque senão o orçamento público ia ser gasto mormente só para levar infraestrutura para esses bairros que foram edificados sem, vamos dizer, o mínimo de infraestrutura. Então são várias camadas que tem que ser pensada e discutida para pensar Cotia, o que ela é hoje, o que ela pode vir a ser e como ela pode recuperar para justamente ao espírito do que sempre foi a Granja Viana e do que sempre foi o entendimento de Cotia. Então a primeira coisa é usar os instrumentos técnicos para isso.
Então, todas as discussões que existiram de todos os planos diretores desde 81 para cá, eles esqueceram de fazer uma coisa que é simples, que é o diagnóstico. O que é o diagnóstico? Quais são os recursos naturais que a gente detém? Quais são a questão de oferta de saneamento que a gente detém? Quais são as questões de integração entre os bairros que ainda seja permitido para a gente executar sem onerar a própria sociedade com desapropriações? Quais são os instrumentos que o Estatuto da Cidade trouxe e que a cidade poderia lançar mão? Outorga onerosa, operações consorciadas, instrumentos em que aí a iniciativa privada, o mercado imobiliário responsável, ele pode vir para auxiliar no desenvolvimento correto da cidade. Mas isso foi abandonado. E no último plano diretor ainda veio a cereja do bolo, que foi as zonas de altas densidades que foram construídas sem qualquer tipo de discussão técnica. Ou seja, regiões onde se tem fluxos grandes, fluxos de estruturas viárias que já estavam totalmente comprometidas, foi esse o único critério que se utilizou para orientar as zonas de alta densidade. E isso, por óbvio, ainda bem que a sociedade rejeitou isso e ainda bem que o judiciário interviu nisso. Mas como bem falou Ailton, o problema é que a gente tem que pensar as ações de curto, médio e longo prazo. E nas ações de curto prazo, a gente precisa que essa decisão, ainda que interrompa e volte lá para 2008, que ela module no sentido de que o poder público, a iniciativa privada e a sociedade tenham instrumentos legais mínimos para poder operar. Seja para abrir um comércio, seja para instalar uma unidade, seja para regularizar um imóvel, seja para construir um novo parcelamento do solo ou mesmo uma incorporação imobiliária. Os critérios de adensamento e verticalização, eles envolvem muito além desse aspecto de você olhar só aquele território no micro. É a intervenção desse território versus a comunidade que ele está instalada. É o impacto que ele vai gerar, não só no aspecto de mobilidade, mas de infraestrutura urbana e de questões paisagísticas, urbanísticas e ambientais. A gente só precisa entender uma coisa: a construção da cidade, a intervenção na cidade, ela tem a camada urbanística e ela tem a camada ambiental. A legislação ambiental, ela não é interrompida, ela não é cessada pela falta do plano diretor ou da sua discussão. Aliás, muito pelo contrário, né? O Brasil tem um ordenamento jurídico fantástico no que se diz respeito à questão ambiental. Ele só precisa ser cumprido. Então, para ele ser cumprido, as regras têm que ser claras e elas têm que valer. E para que elas valham, elas precisam ter uma estrutura de licenciamento que seja ágil o suficiente e, principalmente, técnica, transparente, acessível. É isso que a gente tem que trabalhar. Então, acho assim, a capacidade de construir o consenso, ela vem do dissenso e da dialética. E esse é o papel nosso de sociedade, de não aceitar coisas que não sejam, primeiro, discutido corretamente, segundo, partam do correto diagnóstico, e terceiro, construam o melhor prognóstico e proposta de ocupação. E é nisso que a gente tem que se valer. Eu estou nas entidades setoriais há muito tempo e já trabalhei em várias legislações. E o que a gente percebe? A gente abandona a premissa básica, que é a discussão técnica. Sabe, um mapa, geografia adequada do território, a compreensão correta do território. Hoje você tem instrumentos de tecnologia de informação e de acesso a fotografias por satélite que você já sabe onde tem área verde, onde você tem os recursos naturais que precisam ser preservados, aonde a ocupação é frágil que não deve ocorrer, aonde ela deve ser muito mais preservada, aonde seria eventualmente possível você ter uma maior densidade. E não há necessidade de ter 20, 30 andares. Vargem Grande, que é a cidade aqui ao lado da gente, é um território muito menor e já foi um distrito de Cotia, ela trabalhou nisso desde o momento que ela deixou de ser distrito de Cotia, desde o seu primeiro plano diretor, e por conta de fazer parte da APA de Tupararanga, ela teve uma preocupação com densidade de ocupação que hoje você percebe, por ser um território menor e por ter uma estrutura até de crescimento mais adequada, com possibilidades, ela adotou o quê? 10 pavimentos de verticalização, e não é em qualquer lugar, e não é em qualquer eixo, e não é de qualquer forma. Não estou dizendo que aquilo se aplica aqui, muito pelo contrário, eu acho que aqui, eu até entendo que Cotia não tem vocação para verticalização. Tá? Se você for olhar onde ela poderia existir, talvez na região central e alguns pontos da região central de Cotia, nem no centro de Calcaia do Alto cabe, porque realmente eram caminhos, como foi dito pela Tereza no início, né? São caminhos em que a comunidade escolheu aquele caminho virou uma servidão, aquela servidão virou uma rua, que depois virou uma estrada.
Então não é qualquer lugar que vai caber. Por outro lado, a gente sofre a pressão da migração. Cotia saiu dos anos 2000 de uma população de 110 mil habitantes para hoje próximo de 300 e poucos mil habitantes. Como é que você acomoda essa pressão migratória? Ou você oferece infraestrutura, habitação, emprego, indústria, comércio, serviços, lazer, etc., ou você vai ser atropelado por essa migração. Ou você faz o endereçamento correto disso e se aproveita daquilo que a indústria imobiliária pode auxiliar e contribuir, ou você vai ser atropelado por algo que não vai ser bom para ninguém. Então, acho que o momento exige a gente, e a oportunidade exige a gente fazer o correto diagnóstico. E aí é um apelo que eu faço para você, Hilton, que eu já fiz isso para todas as gestões que passaram. Vamos cuidar de fazer um bom diagnóstico? Vamos cuidar de ter os mapas corretos, os materiais corretos, as discussões corretas, o entendimento correto do território antes de projetar o seu planejamento e o seu crescimento? Porque sem isso, é um arremedo de lei, é um arremedo de instrumentos soltos que poderiam ser fantásticos para a melhor política pública. Mas eles deixam de ser fantásticos porque eles não foram concatenados com o mínimo de diagnóstico e prognóstico. Eu acho que essa que é a contribuição. Obrigada, Caio. Eu acho que já temos aí um ponto a ser discutido. Marcos Rumos. Oi. Bom, você pode vir. O Marcos estava num outro evento. Ele é muito requisitado, mas ele concordou em estar aqui. Obrigada. Vamos lá, obrigada pela presença. O Marcos é geógrafo, morador do bairro do Morro Grande e mestre em Geografia Física pela USP, na linha da Paisagem e Planejamento Ambiental. Graduado em Geografia pela Universidade de São Paulo, atua com foco em cartografia, geoprocessamento, sensoriamento remoto, diagnósticos ambientais e socioambientais, além de planejamento urbano ambiental. Aqui, vamos pegar, por exemplo, recente, o Parque das Nascentes. Né? Quem vai para Embu entra num túnel, a partir de cima do túnel. É um parque público, uma área destinada à contemplação, ao lazer, enfim, à qualidade, à preservação, e foi invadido, tomado, a prefeitura viu, teve várias denúncias, nada fez, cruzou os braços. Após sentença judicial, a prefeitura nada fez, secretário, na gestão passada. Uma sentença judicial dizendo, vocês têm que fazer isso, 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 cruzou os braços. Então não é não saber o que fazer, não é nem uma ausência de saber o que fazer, coisa que o planejamento dá. É uma falta de vontade do que fazer. É uma falta de vontade de preservar. Né? A gente está como aquele personagem, o Riobaldo Guimarães Rosa, no Grande Sertão Veredas, que dizia, doutor, eu não sei de nada, mas eu desconfio de muita coisa. O que aconteceu com que a prefeitura deixou isso acontecer? Né? Falta de previsibilidade, porque a gente vê isso degradando, a gente vê um prédio subindo de um jeito absurdo, a gente vê as coisas acontecendo de uma maneira que não pode ser. É plano diretor? Sim. Mas eu acho que isso é uma outra pergunta, né? Acho que eu vou guardar o que eu tenho para falar sobre isso e também sobre essa coisa chamada Nova Raposo para outra pergunta, né? Mas a gente tem a necessidade de um plano diretor e de um zoneamento no entorno, por exemplo, da Reserva Florestal do Morro Grande, onde há um zoneamento com lotes que deveriam ser maiores, são lotes muito pequenos, e esses lotes muito pequenos ainda não são respeitados, eles fazem condomínios com lotes ainda menores, então a degradação ali corre célere. Então é necessário uma vontade e uma previsibilidade, a prefeitura tem que chegar e aprender Parabéns a quem fez o filme mostra de forma clara esse mal-estar, claríssima, uma moça de azul, Pompeia, dizendo, mora num lugar lindo, num lugar belíssimo, Granja Viana, dizendo, eu estou morrendo de medo. Vocês ouviram isso? Esse mal-estar? Nós vivemos esse mal-estar. Nós estamos vivendo isso agora. Nós não sabemos o que vai acontecer com o nosso bairro. A solução para isso é planejamento. É um órgão técnico, a gente tem que ter um órgão técnico. Alguém que tenha dados. No Panverde, a gente pena com isso. No Panverde, a gente não consegue fazer um documento sobre Cotia, sobre Granja Viana, porque não tem dados, não tem onde a gente pega.
Se a gente for para São Paulo, tem um GeoSampa maravilhoso, você vê várias camadas. Você pega um bairro qualquer, você sabe quantas igrejas tem, quanto se tem esgoto, a topografia, qual a população, a renda dessa população, a idade dessa... Aqui nada, zero. E não é fácil, a gente vai ter que começar do zero. Cotia vai ter que começar do zero. Então, respondendo à pergunta, como conciliar? Conciliar com previsibilidade, com informação e sabendo o que vamos fazer do nosso destino. Assim a gente consegue, talvez, diminuir esse mal-estar, né? Obrigada. Com a palavra. Bom, acho que foram colocadas questões importantes. Primeiro, parabenizar o movimento por paralisar esse plano, essa proposta de plano, que era uma proposta que... Era uma proposta que misturava, quer dizer, na verdade escondia, através do interesse imobiliário, uma proposta dando cobertura tipo Curitiba, né, que é um exemplo de planejamento urbano, e tinha a verticalização como um mote, né, vamos dizer assim. Eu acho que, vou voltar ao meu mestre, que é o George Wilhelm, a gente precisa pensar que cidade temos, e depois pensar que cidade queremos. Quando a gente está pensando que cidade temos, aí entra essa questão do diagnóstico. E é um diagnóstico com olhares diferenciados, não é só técnico. É fundamentalmente técnico, mas precisa do olhar de todos. Especialmente se há essa diversidade e diferenças de bairros e de situações. Granja Viana tem uma história, o centro da cidade tem outra, outros locais têm outra, e a mobilidade parece ser uma questão chave. Até porque a cidade é segregada por uma rodovia. Então, tem uma questão essencial aí no diagnóstico. O Estatuto da Cidade deixou uma série de instrumentos, mas eles são apenas instrumentos. O que interessa é o que cidade queremos, porque aí define objetivos. Queremos uma cidade com infraestrutura verde, que respeite o meio ambiente. Então, é um ponto. As cidades tradicionais, e Cotia não foge à regra, está na expansão urbana da Grande São Paulo e de uma metrópole, então tem que pensar isso, porque a pressão imobiliária não nasce só aqui, ela nasce por um vetor imobiliário que pressiona explorar novos terrenos com novos valores. A conversão de área rural ou de área menos valorizada em áreas urbanas verticalizáveis, tem um custo lá, tem outro custo aqui. Essa diferença promove pressões, e existe, então, essa pressão. Tem que ter o estudo e análise desse problema, desse vetor de pressão. A questão da verticalização surgiu aí, está no plano diretor de São Paulo, mas não existe verticalização se não tem infraestrutura. Então, Curitiba é baseada hoje é mais claro isso, desenvolvimento orientado pelo transportes. Não é por sistema viário, é por transportes. O sistema viário era um elemento chave no plano diretor, mas hoje é o transporte. É a mobilidade que define onde e quando eu posso adensar ou verticalizar. Verticalizar, adensando é uma coisa, verticalizar só para ter imóveis disponíveis para o mercado é outra. Então, para que eu quero verticalizar? É para atender a que tipo de demandas, isso tudo eu preciso estar pensado. Mas verticalizar sem proposta é um risco enorme, porque verticalização, como eu disse, exige infraestrutura viária, de transporte, de saneamento, e exige, hoje, nós estamos na crise climática. É uma emergência climática. Qualquer cidade que vá pensar o seu futuro não pode pensar o plano diretor apenas com a parte de expansão urbana em si, ou da urbanização. Ela tem que pensar na sustentabilidade e tem que ser resiliente. Ela tem que suportar ameaças climáticas que virão. Então, não dá mais para fazer plano diretor pensando só no desenvolvimento urbano específico. Tem que pensar ele num contexto geral, de sustentabilidade, de mudança climática, de manter a resiliência ambiental da cidade. Manter a resiliência ambiental da cidade, a resiliência ao clima, é garantir que a infraestrutura verde, as matas, as áreas estejam preservadas, integradas nessa proposta de
de cidade do futuro. Então, nós não podemos mais fazer um plano diretor como se fosse só planejar o uso do solo. Aqui cresce, aqui ali. Temos que pensar como é que é o conjunto da cidade poderá ser no futuro para ela ser resiliente. Nós temos ameaças aqui. O colega lá me alertou até, o colega geógrafo, num debate da Nova Raposo, sobre a questão dos ventos, né? Eu nem estava tão atento, porque o desmatamento, a perda de defesa pela existência da vegetação faz com que os ventos que virão nessa pressão nova da mudança climática sejam cada vez mais destrutivos. Então, mas nós temos o quê? Escassez hídrica, nós temos possibilidade de risco de calor. Então, essa cidade futura tem que ser pensada com essas camadas, inclusive, especialmente com essa camada da resiliência às mudanças climáticas. Ela precisa suportar ameaças que virão. O legado é fundamental ser preservado. Nós temos o filme mostrou um legado maravilhoso aí da preservação, da Granja Viana, da idealização e desses urbanistas tão importantes como o Silvio Savaia previram. Então, nós temos que recuperar esse legado e trazer ele para o contexto de hoje. Um risco, nós estamos vivendo um risco enorme, que é a Nova Raposo. A Nova Raposo é uma visão velha, atrasada, visão rodoviarista. É um paradigma muito complexo de superar, porque também, quando projetou-se Granja Viana, também havia dependência do carro. Então, como revolucionar isso no sentido de um outro tipo de visão de mobilidade e que não seja isso que está aí, que é a proposta atrasada da Nova Raposo, vai exigir um outro modo de transporte, talvez um BRT, um VLT, um outro modelo. E a própria mobilidade interna aqui demanda integração entre os dois lados da cidade. Provavelmente tem que pensar em como fazer essa integração, mesmo tendo uma rodovia. Isso eu até trabalhei no estudo de impacto ambiental quando duplicou. Os comerciantes não queriam que rebaixasse e fizesse a ligação dos dois lados. Eles achavam bacana ter um lugar que todo mundo fica parando e usando o comércio, como se aquilo fosse garantia de economia. Não é, porque é péssima qualidade, né? Pode ser para eles, mas para o conjunto da cidade não é. Então, não foi aprovado. Eu me lembro que tinha proposta de boulevard, de rebaixar, de ligar os dois lados, mas não aceitaram. E ficou o que está aí, simplesmente duplicado. E agora vem uma nova duplicação. Então, é uma visão rodoviarista atrasada que não tem nada a ver com o novo urbanismo, com a sustentabilidade e com uma cidade sustentável em relação a ameaças climáticas. Então, um pouco esse recado que eu queria trazer. Que cidade temos? Pensar junto. Que cidade queremos à luz de todos esses elementos que estão aí trazidos pelo um urbanismo que busca a cidade para as pessoas, a cidade sustentável, a cidade resiliente. E não simplesmente atender à verticalização ou à pressão de um vetor imobiliário que quer usar aqui porque tem mais valor interessante em fazer a conversão rápida de lucro. Tem que ser porque pode ter verticalização, mas tem que ter por quê, para quem e com que condições. Obrigado. Obrigada a você. Maurício, eu quero começar com você já na segunda pergunta, que é sobre sustentabilidade e infraestrutura. Quais as políticas públicas e soluções urbanas podemos adotar para atender as demandas por moradia, mobilidade e infraestrutura, sem abrir mão da sustentabilidade? Eu queria entender um pouquinho da sua opinião como jornalista que pesquisa e que está aí no dia a dia, vivendo a cidade de Cotia, principalmente a região da Granja. Eu acho que eu vou misturar um pouquinho com a primeira pergunta também, porque acho que faz todo sentido. Cotia tem um desafio, uma dificuldade, um desafio e uma oportunidade ao mesmo tempo. Cotia, ela não se compara com as outras cidades, ela é poli, ela tem vários núcleos, ela é muito próxima de um pensamento ecológico. Você não tem, na ecologia, uma coisa central que distribui poder e ordens para tudo. Tudo polifeito, é tudo simultaneamente feito. São vários polos agindo e interagindo ao mesmo tempo. Então, Cotia tem chance de pensar num plano diretor ecologicamente, por essa característica que ela tem,
de ter uma Caucaia, de ter um Morro Grande, de ter um centro, de ter uma Granja Viana, de se pensar assim. Então, acho que assim, o que se tem que se fazer é fomentar essas discussões e trazer esses núcleos, trazer propostas desses núcleos. O poder centralizador teria que fazer isso. Concordo com o Caio, fornecer dados, criar condições para que o conhecimento seja base, seja fundamento disso tudo. O poder também central tem que fazer essas interligações, tem que ser muito fácil se locomover em Cotia e aí Carapicuíba e outros lugares que a Granja Viana está também, com facilidade. Ele precisa parar com essa dependência da Raposo Tavares. É muito fácil você não gastar um centavo e ter uma avenida fantástica para você despejar os carros e resolver o problema de mobilidade. Essa dependência precisa parar também. Então, assim, e discordo um pouco dessa história do crescimento desordenado. Ele teve um propósito, sim, ele teve uma orientação, sim, e ela é imposta de cima para cima e de cima para baixo, e ela tem um interesse econômico. Não se pensou no todo, se pensou no próprio bolso, desculpa a forçada, mas existe aí sim uma intenção. A gente não pode falar de um crescimento caótico, ele tem uma ordenação, ele tem um comando. Então a gente tem que rever, o Cotia tem esse desafio também. Mudar o pneu com o carro andando, também tem isso. Tem pouco tempo, não pode parar a cidade, a dinâmica continua, você tem que fazer isso ao mesmo tempo. É um desafio e, ao mesmo tempo, é uma dificuldade. Eu vejo assim. Concordo com essa história de emergência climática. Não tem muito mais como escapar disso. É obrigatório. Não é eu gosto, eu não gosto, eu sou bonzinho se eu penso isso ou não assim. Se a gente não pensar isso, se não se pensar estruturalmente isso, vai morrer gente, vai ter sede, vai ter fome, vai ter um abismo social cada vez maior. Então, não tem como, é inexorável. A gente tem que pensar nisso constantemente. E isso tem que estar nas bases. Então, eu acho que é mais por aí. Eu não vou me estender muito, porque eu sei que o tempo é curto, e eu acho que o recado é esse. A gente tem que pensar ecologicamente, a gente tem que pensar ecologicamente, a gente precisa parar de ver ecologia fora da gente, a ecologia tem que entrar na gente, e a gente tem que pensar ecologicamente. E Cotia tem uma chance de fazer isso. Obrigada, Maurício. Marcos? Oi. Eu vou levantar, tá bom? Obrigado. Foi por pouco. Foi... como eu disse lá na Assembleia, né? Ao mesmo tempo, era um evento, pessoal, sobre a Nova Raposo, né? Então, eu ando estudando o que vai acontecer, quais as possíveis consequências e os impactos na vida de uma maneira geral a partir dessa nova obra, né? Então, estou tentando entender isso com mais detalhes. Então, é sempre um prazer e um desprazer, né? Falar sobre isso. Porque a gente prefere fazer coisas que a gente realmente gosta de fazer, né? E, nesse caso, a gente precisa despender o nosso tempo para contrariar um projeto que vai mudar os nossos bairros, a nossa cidade, as nossas cidades de uma maneira irreversível, né? Não tem retorno a partir das obras da Nova Raposo, principalmente se o trecho entre Raposo Tavares e Régis Bittencourt for realizado. A nossa região ela não tem um retorno a qualidades ambientais que sejam mais interessantes para as nossas vidas, assim. Então, essa obra, eu estudo Cotia há cerca de 25 anos. A região como um todo, né? E essa é uma pá de cal, assim, na região como um todo, né? Principalmente com relação às qualidades ecológicas. Eu não sei mais o que dizer, eu me perdi um pouco nas perguntas. Eu sei que é sobre o plano diretor e sobre possíveis caminhos para uma Cotia mais sustentável, né? Vou falar rápido sobre 3 coisas.
A primeira coisa é a Reserva Florestal do Morro Grande. Nós todos temos uma espécie de fetiche pela Reserva Florestal do Morro Grande, porque é uma coisa muito legal, né? Uma área de 106 quilômetros quadrados, com uma biodiversidade riquíssima, e ela é intocada, né, em algumas partes, mas existe uma quantidade de cerca de 300, 400 pessoas que usam a reserva, seja com ciclismo, com motocross, atividades de caça, pesca, coleta de pinhão, então isso também acontece. E a gente tem isso. E a gente esquece do que está fora da reserva do Morro Grande. Então a nossa tendência é a gente dizer, não, a gente já tem uma reserva, super legal, agora a gente faz o que a gente quiser na cidade. Somos livres para fazer o que quiser. Mas, vou trazer uma informação para vocês. Fora da reserva do Morro Grande, dentro do município de Cotia, nós temos cerca de 70 quilômetros de Mata Atlântica em estágio médio de regeneração. A reserva tem 100 quilômetros quadrados. Fora da reserva, a gente tem cerca de 70 quilômetros de Mata Atlântica nativa em estágio médio de regeneração. A gente não olha para isso, né? Então, esse é um ponto. Então, olhar para as florestas. Por que olhar para as florestas, né? A gente vive uma espécie de mutualismo, uma relação simbiótica com as árvores, né? A gente estuda isso desde pequeno, mas a gente esquece isso tão logo a gente cresce e vai para o mundo do trabalho e etc. Então, por isso é importante pensar na floresta, além de outras coisas. Então, a gente tem uma reserva do Morro Grande fora da reserva do Morro Grande, que está sendo desmatada com violência nos últimos anos. Está sendo desmatada com violência. Então, a gente tem 3 casos que são muito emblemáticos, né? Então, o Parque das Nascentes, pelas obras do Rodonel, a Dersa doou uma área para o município de Cotia para que ela fosse preservada, e o resto da história a gente conhece e sabe por que isso aconteceu. O segundo caso muito emblemático é um condomínio aqui na Granja Viana, que eu esqueci o nome, mas é uma obra ali que aconteceu há algum tempo atrás, e ela causou um desmatamento muito grande aqui na região, com animais pela rua, e etc, etc. E o terceiro ponto... Não, é anterior. É anterior. Alphaville. Isso, o Alphaville. Então, esse é um terceiro grande desmatamento, um segundo grande desmatamento da região. E o terceiro está acontecendo nesse exato momento, está acontecendo agora, que fica na Estrada do Furquim, né, que está sendo remodelada, recapeada e tal, que é onde está o Animalia Park. Ali é um desmatamento de cerca de 40 mil metros quadrados de mata nativa. Tem lá umas coisas na CETESB e tudo mais, né? Mas, ao que tudo indica, não tá assim super legal na CETESB, sabe? Então, assim, vamos desmatar mais um pouquinho, ninguém tá vendo muito. Então, esse é o terceiro que está acontecendo agora. Fora os vários desmatamentos pequenos que acontecem espalhados pela cidade o tempo todo, né? Então, esse é um primeiro ponto, né? Esses grandes desmatamentos, porque a gente precisa olhar para essa reserva que a gente tem, que está fora da reserva do Morro Grande. Então, essa é a primeira coisa. A gente tem que olhar para essa vegetação, para essa mata, né? O segundo ponto é uma questão gerencial da cidade, desde que a cidade é cidade, né? E muito por conta da sua relação dentro da região metropolitana de São Paulo, tá? Então, eu não vou voltar aos primórdios da fundação de Cotia e tudo mais, mas dos anos 80 para cá, a gente teve algumas grandes ondas migratórias,
E todas essas ondas migratórias, elas estão relacionadas com o encarecimento das habitações na cidade de São Paulo e na região mais central. Então, São Paulo fica mais caro. As pessoas vêm morar perto do Rio Pinheiros, né? O Rio Pinheiros, onde está o bairro de Pinheiros, Vila Madalena, começa a ficar mais caro. As pessoas vêm morar mais longe, perto da Granja Viana. Granja Viana começa a ficar mais caro, as pessoas vão morar mais longe. E agora a gente está numa nova fase desse processo, porque São Paulo está ficando ainda mais cara. Se São Paulo, a região central, está ficando mais cara, significa que menos gente consegue morar lá. Só as pessoas que têm mais dinheiro vão conseguir morar lá. Os trabalhadores precisam sair de lá, e eles estão vindo para cá. Nesse sentido, né, uma parte das pessoas que vivem no mundo olha para esse processo e pensa, isso é uma oportunidade. É uma oportunidade para construir. Por quê? Porque eu posso construir, eu posso desmatar em Cotia. Porque quem governa Cotia não é o nosso prefeito. Pelo menos não exclusivamente. O nosso prefeito precisa obedecer a outros interesses. E isso não é exclusivo desse prefeito, esse é um processo ao longo de todos os anos, né? Então, esse segundo ponto, ele é muito importante, né? E esse processo que eu disse agora nesse segundo ponto é o que desencadeia o terceiro ponto. O terceiro ponto é a rodovia Raposo Tavares, né? E essa nova Raposo. Esse é o terceiro ponto, tá? Não vou me alongar muito, desculpa, é porque é um processo assim de pensar. Então, o terceiro ponto são as obras da nova Raposo Tavares, né? Então, no ano de 2006, começaram as obras de duplicação da Raposo Tavares, né? 2006, quase 20 anos atrás. Nessa época, Cotia, o governo, o governador era o Geraldo Alckmin. E o governador disse, não, a gente precisa melhorar a logística, a gente precisa resolver essa questão da mobilidade, né? E foi isso que o governador disse, e aí duplicou-se a rodovia Raposo Tavares, fizeram obras de melhoria, e aí uma parte dos nossos concidadãos, eles disseram, isso é uma coisa legal, certo? A Raposo Tavares vai melhorar. E aqui estamos nós, 15 anos depois. Por quê que a gente está aqui 15 anos depois, se já foi realizada uma obra de melhorias na Raposo Tavares? Porque tem o processo número 2 acontecendo. E as obras, elas desencadeiam um processo de ocupação. A gente mede isso olhando a população. População de Cotia nos anos 2000, 120 mil pessoas. Obras na Raposo Tavares. Bacana. População de Cotia hoje. Nos últimos 10 anos, é como se todas as pessoas do município de Ouro Preto, em Minas Gerais, tivessem pegado suas malas e tivessem vindo morar em Cotia. Mais ou menos 70 mil pessoas. Nos últimos 10 anos, 70 mil pessoas. População de Vargem Grande Paulista, um pouco menos, que em torno disso, 70 mil pessoas. É como se todas essas pessoas tivessem se mudado em 10 anos. Então, uma cidade que cresce com essa velocidade é impossível de ser planejada. É impossível. Olhando para a realidade brasileira, para a dinâmica, né, é impossível de ser planejada. Então, junto a isso, tem essas ineficiências todas que a gente conhece, né? Não vou me estender mais muito, mas eu queria dar esse recado, porque é uma coisa complexa, né? E são pontos que a gente precisa observar. O que a gente tem de reserva fora da reserva do Morro Grande. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é essa dinâmica de encarecimento de São Paulo que expulsa pessoas que encontram lugares mais baratos para viver aqui. E o terceiro é a nova Raposo Tavares, porque a nova Raposo Tavares abre caminho para que a nossa cidade, daqui 10, 15 anos, possua 400, 500 mil pessoas.
E a gente conhece a realidade de esgoto, a gente conhece a realidade das escolas, a gente conhece a circulação dentro da cidade, e isso talvez não vá melhorar com essas obras da Nova Raposo. Então, são esses 3 pontos que eu acho que eles são muito centrais para a gente discutir a nossa região. E interessante, né? Porque a Granja Viana, ela é central nisso tudo. Ela está no centro disso tudo que está acontecendo, né? Porque é a região de Caucaia, do Morro Grande, Caputera, lá que está se expandindo. As pessoas vão passar pela Raposo Tavares. Então, é muito interessante pensar nessa dinâmica, né? Daí é isso que eu tinha para falar, pessoal. Desculpa demorar tanto. Imagina, obrigada. Nós estamos com um tempo um pouco... Eu acho que eles precisam... Bom, você que sabe. Eu acho que a gente tem aqui uma última pergunta. Eu acho que se eles forem rapidinhos, dá para fazer as 2 coisas. Que é a participação popular, que acho que a gente deveria começar com o secretário de Habitação, para ele... que é como construir mecanismos efetivos de escuta e participação popular que influenciem de fato as decisões do futuro do bairro. Eu acho que esse pode passar um pouco como que a gestão pública vai escutar a iniciativa privada e a sociedade como um todo. Bom, já queria de antemão colocar minha posição sobre como fazer o novo plano diretor e eu já fui perguntado sobre isso. E a minha posição é de não fazer em casa. Tá? Já deixei claro ao gabinete do prefeito que não temos mão de obra especializada e nem disponível para fazer um empreendimento dessa envergadura. E acredito, e sem querer ser deselegante com a administração anterior, talvez o maior pecado tenha sido esse, ter feito um plano diretor em casa. Então, a minha posição ela é bem clara, né? Contratar especialista. Chama o USP, São Paulo tem tantas entidades com capacidade e a minha posição é essa. Alguém especialista, com expertise, com tecnologia, que venha para dar uma ideia de como é que se faz o plano diretor. Então, a primeira posição é essa. E eu, até sem me ater muito, eu gostaria de dar um retorno de algumas questões que foram levantadas, porque eu acho que o diálogo fica melhor. Então, reserva lá Não, desculpa. Parque das Nascentes. Tá? Eu ainda estou achando muito formal o debate, mas vou deixar um pouco mais leve. Mas eu recebo na secretaria, pelo menos umas 3 vezes por semana, o oficial de justiça do Ministério Público. Então ele já sabe o nome do meu filho, o time que eu torço, porque ele está íntimo, ele está todo dia lá me intimando. Então a gente virou amigo, né? E isso é uma surpresa. Então eu defini como política interna e peguei 2 advogados só para tratar Ministério Público. E a minha conversa, eu tive uma conversa que eu me apresentei ao Ministério Público e ela, a doutora Nina foi muito elegante, e conversamos e eu consegui me apresentar. E a ideia é que não fique nenhum ofício sem resposta, que não se atrase um dia nenhum tipo de resposta e que não tenha nenhum tipo de resposta evasiva. Eu venho de uma condução legalista. Então, cumpra-se a lei não serve, mude-se a lei, mas cumpra-se. Então, essa reserva, nós fizemos uma conversa, porque ela já vem, pelo que eu entendi, para a Cotia invadida. Ou seja, ela já chegou lá com a invasão, né? Então, lá tem uma série de ações. Então, nós já providenciamos equipamentos e combinamos o que com o Ministério Público. Todo mês eu mando um fiscal lá. O fiscal sobe um drone, fotografa e compara com a fotografia do mês anterior. Tudo que tiver novo, eu já levo uma equipe e derrubo. Então, isso está sendo feito desde o mês de fevereiro. Todo mês eu vou lá e faço isso. Então, isso está acordado, está definido e eu estou protegido aí, porque é uma definição do Ministério Público. E nós estamos numa negociação de uma área que tem um proprietário particular
que ele também tem uma invasão, mas aí é a área privada, e que nós, em breve, estamos negociando para que ele doe parte da área dele, para que a gente possa levantar, então, aquela invasão que tem lá. Então, isso está a caminho. Não sei que tempo leva isso, mas isso está conversado e isso está sendo monitorado. Tá? A outra questão que eu acho importante e que é dentro de toda essa discussão, e todos os pontos eles são extremamente importantes, mas eu também tenho uma ação do Ministério Público que é com relação ao despejo de esgoto nos córregos em Cotia. Então, tem uma bacia hidrográfica razoavelmente grande e praticamente toda ela está com despejo de esgoto. E aí nós temos aqueles problemas. Nós temos um condomínio maravilhoso, todo mundo morando bonitinho, com suas casas arborizadas, e o esgoto está indo para onde? Para o córrego, mas como o córrego está depois do muro, está tudo certo. Então, isso também é dado a uma condição específica, né, de financiamento de algumas coisas. O BNDES tem uma linha chamada Proclima, que é um recurso razoavelmente barato em termos de juros e prazo, etc, etc. Então, há um planejamento da Secretaria de saneamento de alguns riachos de Cotia, tá? Que já são objetos de ação do próprio Ministério Público. Então, a gente está trabalhando muito forte nisso. Então, já tenho... praticamente, a gente deve estar aprovando isso em junho com o BNDES, financiamento para começar o saneamento de alguns riachos. Mas, por isso que o diálogo com a sociedade civil é importante. Porque o cara lá do condomínio ele também vai ter que entrar no jogo. Nós vamos ter que ir lá na Sabesp. Quanto por cento do esgoto de Cotia é captado pela Sabesp? Está na casa dos 50. É nada. É nada. Eu tive uma reunião com a Sabesp, vamos fazer 1 bilhão de investimentos nos próximos anos. Aí, quando você vai olhar no mapa, é muito pouco. Tá? Então, tem que ter esse diálogo. Essa pressão que é feita tem que ser feita sobre a Sabesp também, para que a gente possa evoluir. Então, assim, assim, em vez de ver assim, nossa, meu Deus, que problemão, eu sou otimista. Se nós pudermos sentar e dialogar, a gente vai conseguir resolver tudo? Não. Mas nós conseguimos evoluir no processo. Então, eu sou bastante otimista. Talvez a coisa que mais me tire o sono, assim, em termos de administração, é a mobilidade. Nós temos ruas em Cotia que você não tem como colocar transporte público porque o ônibus não faz a curva. Não tem geometria para fazer a curva. Vocês que deram uma olhada no traçado da Nova Raposo, os caras estão jogando um trânsito de caminhão por ruas dentro de Cotia que caminhão não faz a curva. Eu peguei lá, fui conversar com o pessoal da Ecovision, falei, cara, isso aqui é para valer mesmo? Você tem certeza? Você tem certeza que é para valer? Cara, caminhão não sobe aqui. Tem uma inclinação enorme. Não precisa ir muito longe, é só ficar aqui no retorno do 22. Okay. Né? Bom, mas enfim. Mas vamos lá, gente, senão a gente não concluir, consegue... Tá? Obrigado. Eu vou abrir as perguntas. Eu sei que todo mundo queria falar, mas nós só temos só mais 10 minutos. Eu acho que vou falar pela Tereza. A gente tem Eu tenho compromisso com o Cineflix. Mas eu acho que assim, se formou um time muito bom aqui. Então, acho que daqui precisa dar continuidade. Eu acho que essas pessoas têm que se reunir, né, bater um papo, trazer isso. Eu acho que, por parte do poder público, eu acho que falta uma comunicação mais transparente do que está sendo feito, do que precisa ser feito. Então, acho que são pontos que a gente pode discutir após. Eu acho que a gente tem tempo para uma pergunta só, Ana. Então, acho que é bom fazer o sorteio e depois a gente finaliza com considerações rápidas de vocês e a gente retoma. Senão a gente ficaria a tarde inteira aqui debatendo, com certeza, mas a gente não tem esse tempo. Vamos lá, Ana. Pessoal, toda vez que eu vejo esse filme eu fico emocionada e vejo coisas novas. Então é pro Marco Iarussi que eu vou falar para ele tirar o nosso diretor. Marco aqui, o nosso diretor, que foi contemplado para sortear. Você consegue ler?
O que você fala aqui, meu amor? Eu quero falar do Marco, porque foi o Marco que fez esse filme maravilhoso, que é da Curta Causa, uma produtora maravilhosa, que abraçou a nossa causa e foi incrível. Obrigado a vocês pelo convite, foi muito bom. Eu também moro na Granja, então, para mim, vem do coração essa causa. E sou também parte do conselho da Associação de Amigos e Moradores da Granja Viana, AMO-GV. E vou ler aqui a pergunta, mas gostaria de colocar também para a gente pensar, além das pessoas, também em todos os seres vivos que aqui coabitam, tá? É muito importante e urgente a gente pensar na nossa natureza, na nossa fauna. A pergunta é para o secretário de Habitação, senhor Ailton Amaral. Quem fez foi a Fernanda Cristina Silva, ok? O que a Prefeitura planeja para a Reserva Florestal do Morro Grande? Como a Prefeitura se posiciona frente às invasões, loteamentos de autoridades, invasões clandestinas e crimes ambientais que acontecem diariamente? A Prefeitura é favorável à criação do Parque Estadual do Morro Grande? Como se posiciona frente ao Estado e à Sabesp? Eu acredito que já... Bom, Tereza. Posso? Vamos lá, vou dar a minha posição, tá? Eu sou absolutamente preservacionista. Então, não se mexe, tá? Invasão tem que ser coibida. Uma fiscalização que cair na habitação, vou ser implacável nesse sentido. Não... O que se já desmatou, o que já se interviu, ele não cabe mais a gente negligenciar. Quanto a passar a ser um parque estadual, eu não tenho ideia. Eu acho que a comunidade vai ter que decidir isso. Entendeu? Não sei se tem essa discussão, mas deixar bem claro essa posição. Invasão, a gente vai coibir, sem sombra de dúvida. Tá? Loteamento clandestino, a gente vai coibir. Tá bom? Temos mais uma, né, pergunta. Mais uma. Quem vai sortear agora é a pessoa aqui desse lugar que tem menos tempo no planeta, que é o seu Noah. E que é o futuro dessa cidade, tem que começar a pensar. Isso, quem é o nome da pessoa e qualquer pergunta. Lenita Medieiro. Lenita Medeiros. Prezado a todos, o diante do quadro atual, Mediante ao quadro atual, porque não fazemos compensação ambiental dentro do próprio município. Compensação ambiental. Dentro do próprio município. Muito bom. Ficou clara a pergunta? Por que não se faz compensação ambiental dentro do município, é isso? Isso, olha, a pergunta é a todos. A Lenita não decidiu uma pessoa só. Então... Repete a pergunta pra gente, Ana. Vou repetir. A todos. Diante do quadro atual, por que não fazermos compensação ambiental dentro do próprio município? Olha, uma das questões a prefeitura tem como tomar uma atitude urgente com relação a isso, bem prática e objetiva. O Conselho Municipal de Meio Ambiente, que avalia as compensações ambientais, hoje não é representativo da sociedade. O Conselho de Meio Ambiente tem 22 vagas, 24 vagas, me ajudem aí. E 23 são indicadas pela prefeitura. Inclusive os membros da sociedade civil. Não? Não. Quantos? Não é não, porque os membros da sociedade civil são indicados pela prefeitura. A prefeitura diz OAB, a prefeitura diz AETEC, não é eleito. A ETEC, a OAB, CIESP, não participam de uma eleição dizendo eu quero ser membro da sociedade e é votado, não é? As instituições fazem a inscrição e aí elas são eleitas... As instituições que a prefeitura diz? Não, qualquer instituição pode fazer não, inscrição. Uma vaga. Não, é paritário. É paritário. As instituições fazem a inscrição e aí, é lógico, no caso de haver mais instituições do que vagas, faz um sorteio para ver
quem que vai assumir a cadeira. Mas o conselho é paritário. Não é Por sinal, decreto. eu queria dar um aviso aqui, quarta-feira que vem, na reunião do Conselho de Meio Ambiente, está sendo instituído quatro grupos temáticos que vão discutir resíduos sólidos, outro saneamento básico, revisão do plano diretor relacionado às questões ambientais e uso e ocupação do solo. A sociedade civil tem que estar presente e se inscrever para participar desses grupos. O senhor que era do Conselho podia responder essa pergunta. Eu não sou do Conselho. Por que o Conselho não avalia corretamente as compensações ambientais dentro da cidade? É o Conselho que deveria e não está fazendo esse papel. Então, o que acontece é o seguinte, muita compensação ambiental... Tá ok, Márcia. Vai lá. Esse é um negócio que acho que a gente pode conversar. Inclusive, convido você, eu não sou do Conselho, mas convido a participar da reunião na quarta-feira, às 9 horas da manhã, na Procotia. Passa depois o convite e a gente divulga para todo mundo. Dá licença, eu sou do Conselho e, por favor, estendo o convite a todos aqui. Por favor, Tide, obrigada pelo esclarecimento. Eu sou e estão todos convidados, ok? Vamos lá, mais alguém quer falar? Eu posso falar? Claro. Não há nenhum impedimento, né, que se faça compensação ambiental dentro do município. O problema vem antes. Compensação ambiental de quê? Porque se for da Nova Raposo, pode ser uma compensação ambiental no Morro Grande, só pode ser, tem lei, inclusive, 0,5% do valor da obra tem que pôr na unidade de conservação. Se é desmatamento daquelas áreas que o colega falou, dependendo do tipo de vegetação, tem que compensar e tem que compensar dentro do município. O município pode decidir se é em mais plantas em outro lugar ou se é em dinheiro. Isso já começa os problemas por aí. Eu acho que não deve... A ideia de compensar pressupõe que a ideia de suprimir é ok, né? E eu não acho que é ok. No contexto atual, supressão de vegetação só em situações extremas e de muita importância social. Senão, não se deve fazer, porque não é mais... É eticamente ridículo ficar fazendo supressão quando nós estamos em crise climática, com risco de não ter chuva, com risco de ter seca. Então, nós não podemos sair mantendo essa... Então, é uma legislação... No caso, temos em São Paulo uma legislação de compensação, mas ela é criminosa. Ela permite desmatamento. E toda hora se joga com novos decretos que permitem novamente. O Fábio conhece. Então, tem meios, né, de ficar, mesmo tendo compensação, você desmata. E aí dilui todo aquele potencial de Mata Atlântica, que é o que vai trazer resiliência para a cidade, vai sumindo, vai desaparecendo e pequenas árvores vão sendo colocadas em algum lugar que nem sabemos, faz uma maquiagem bonita, nem sabemos e a cidade se ela continua. vai crescer. Então, compensação ambiental em si é só uma palavra. Ela não, o que está por trás de tudo isso que a gente precisa pensar. A gente quer suprimir, se ainda pode suprimir, porque tem legislação, claro, tem a legislação nacional, etc. Mas o município pode criar restrições mais rigorosas do que a legislação estadual ou federal. Ótimo. É o velho prevenir melhor do que remediar, né? Então a compensação está só remediando e muitas vezes fora do município, ao invés de... O que está acontecendo no Butantã, né? Mais alguém, Caio? É isso, gente. Tereza, quer finalizar? Finalizar não, encerrar, né? Que é mais chique. Não vou nem encerrar, porque essa discussão tem que continuar, né? Gente, eu achei demais. Não sei se vocês gostaram, mas eu amei. Obrigada. Os convidados, maravilhoso, tudo que foi falado aqui. Eu adoro, eu acho que a gente tem que se ouvir, dialogar, falar, para a gente conseguir chegar a algum lugar, né? Obrigada por todos. E na saída eu tenho presente do Cineflix para todo mundo. Obrigada ao Cineflix, obrigada à Trilha do Pão, obrigada à Márcia em comunicação, obrigada ao site da Granja, obrigada a Corpidéia, obrigada ao Ivan do som, Sofia, Felipe, fotógrafo,
e Ana Paula, e todos do Transition. Obrigada, gente. Obrigado, Tereza. Gente, obrigada a todos. Um bom sábado para vocês, bom final de semana.